Fala meus amigos, Marcel por aqui e no vídeo de hoje trago para vocês mais um vídeo de casas baratas aqui em Portugal. E o vídeo de hoje é um vídeo especial, vou trazer aí para vocês 4 casas, vou estar mostrando aí financiamento, questão de emprego, mapa, localização, tudo mesmo. Vou estar abordando aí vários assuntos, com certeza vai ser do seu interesse. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esquece, deixa aquele likeão, ajuda demais mesmo, e se inscreve aqui no canal. Sua contribuição ajuda muito aqui o nosso crescimento. Bom, vamos começar aqui do início. Para quem não sabe, a gente comprou a nossa casa em Coimbra, tá? Aqui em Portugal. E desde então já se passaram 6 meses e a gente tem aqui um pouquinho para poder falar sobre a região. A gente tem gostado bastante e esse vídeo especial eu decidi trazer aqui um completão compilado de informações sobre casas baratas em Coimbra, emprego em Coimbra, localizações mais ou menos favoráveis e até alguns dados aqui que eu também encontrei e é bem importante para você ver, além de financiamento aqui das casas, tá bom? Bom, vamos começar aqui. As casas elas estão a partir de 15 mil euros, mas eu vou sempre começando da mais cara até a mais barata, tá bom? Essa aqui eu peguei mesmo de contexto, só para eu poder explicar uma coisa para vocês que eu achei muito, mas muito importante mesmo trazer, porque eu vejo que em alguns outros vídeos muita gente comenta sobre a parte da localização, ah, mas tem emprego, não tem emprego, e aí, como que é essa situação? Então, eu sempre agora, a partir de agora, vou tentar trazer aqui um pouco mais mastigado para você poder entender qual o cenário da localização que eu estiver fazendo aqui a busca, tá bom? De Coimbra eu descobri algumas coisas muito interessantes e começamos por essa casa aqui. Aliás, é um apartamento T1 à venda em Condeixa Velha e Condeixa Nova, que é uma localização próximo de Coimbra. Está custando 95 mil euros, tem 24 metros quadrados, ou seja, é bem pequeno. E você vê aqui que está custando 95 mil. Ó, vocês podem ver também, não precisa fazer nada. Casa provavelmente aí nova ou remodelada. Tá aí, ó, do jeitinho bem compacto, mas tudo novo, ó, tudo bem bonito. E aí você pode estar pensando, ah, mas isso aqui é uma casa muito cara, não me interessa, que é pequena e tal. Mas como eu falei, é só para contexto do que eu vou explicar aqui para vocês. Eu estava fazendo aqui, eu resolvi fazer aqui no AutoCAD uma explicação básica aqui, tá? Coimbra, e uma explicação básica sobre distâncias aqui em relação ao mapa, tá? Vocês podem ver que tem aqui esses círculos, tá? Esses círculos eles vão representando a mesma distância, tá? A mesma distância que eu digo em relação ao círculo, tá? E vão passando aqui por pontos do mapa para vocês entenderem ou terem uma percepção melhor do que é mais perto e o que é mais longe. Só para vocês entenderem aqui, ó, por exemplo, aqui Coimbra está totalmente circulado, ou seja, quem mora aqui mora, né, digamos assim, no município de Coimbra, aí, né, no centro da onde a gente está fazendo aqui o nosso estudo. No segundo círculo, já uma localização muito boa, né? Ela acaba sendo aqui os arredores principais de Coimbra. Aqui no terceiro círculo, já uma outra localização boa, mas já um pouco mais afastado, tá? E aqui, já abrangendo um pouco mais, esse quarto, aliás, esse Condeixa Nova e Condeixa Velha, podemos dizer que ele está próximo aqui até do terceiro ciclo, então vamos deixar aqui, mas sabemos que isso aqui, né, acaba sendo mais próximo que isso aqui. E por que que isso é importante vocês entenderem? Porque aqui, essa casa está custando um valor muito alto, digamos assim, para o que você talvez acharia tranquilo pagar numa casa com essa metragem. Como vemos aqui, ó, isso aqui é um gráfico da valorização dos imóveis em um respectivo lugar. Aqui está em Coimbra, essa aqui é a média do metro quadrado.
o quanto ela tem aqui em relação ao último mês, tá? Caiu aí um pouquinho de preço em relação tá aqui tá novembro, tá, de 2025, porque como janeiro ainda não acabou, né? Tá puxando aqui que novembro é o último mês. E em relação ao ano passado, nessa mesma data, né, dezembro no caso, que foi a última que fechou, teve um aumento de 24%. O que isso significa? As casas, quanto mais tempo passa, você pode ver, tem umas quedinhas sim, em alguns meses, mas se você observar o gráfico num geral, ele sempre está subindo, subindo, subindo. Isso faz com que as pessoas cada vez mais queiram comprar casas ou, né, deixem aí de comprar casa, pegando, esperando uma oportunidade, por exemplo, em Coimbra, em março de 2024, foi aí teve uma quedinha e logo depois disso, ó, tu retomou e já ultrapassou o último pico que foi em novembro de 2022, que tinha sido 2.375. Ele bateu 2.375 por volta aqui de janeiro de 2025, ou seja, no começo do ano. Ou seja, ele começou a ter uma queda aqui de 2022 até janeiro de 2025 e voltou agora a subir. Isso é de Coimbra. Aqui é a relação dessa primeira casa que eu mostrei para vocês, que é Condeixa Nova, né, Condeixa Velha, tá aqui. E se você ver, por mais que o metro quadrado é menor, né, a média do metro quadrado é menor, ela teve um pico aqui, ó, desde 2022, ao invés enquanto em Coimbra estava descendo os preços, aqui só subiu, 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 desceu um pouquinho aqui. E de 2024, de agosto de 2024 para agora, teve esses dois picos aqui absurdo de valorização. Por que isso é importante a gente entender aqui no cenário? É por isso que eu fiz aqui essa questão aqui do AutoCAD, né? Só mesmo para ilustrar para vocês aqui no mapa. O que acontece? Porque Coimbra estava descendo os preços, tá ficando muito lotado, né? Pessoas param de procurar aqui e vão procurar nos arredores. E se você olhar aqui pelo próprio mapa, essas manchinhas cinza significa que tem construções, né? Então você pode ver que essa manchinha cinza aqui de Condeixa Nova e Condeixa Velha é maior do que essas outras que estão aqui do lado, né? Tirando essas daqui de trás, ela é maior. Então faz sentido aqui ter mais infraestrutura até do que às vezes algumas aldeias próximas a Coimbra, tá? Então faz com que muita gente ter aí uma alternativa de morar em Condeixa a Nova, Condeixa a Velha aqui também. E como eu falei, no mesmo período que em Coimbra estava descendo o preço, em Condeixa estava subindo o preço das casas. Porque pessoas estão fazendo esse movimento contrário, estão saindo do centro e comprando nos arredores por conta dos altos preços aqui. E conforme a gente avança aqui no círculo, mais longe, menor é o preço, mas ainda assim tem uma valorização absurda. Eu acabei não mostrando aqui em Condeixa, para vocês terem ideia, em relação ao ano passado, aumentou 45%, ou seja, o preço médio do metro quadrado de um ano para o outro aumentou quase 50%, digamos aí. É muita, muita coisa de valorização. Só para ter um exemplo, caso você não entenda muito bem aí de números, imagine que você comprou uma casa a 100 mil euros, né? Com a valorização, essa mesma casa agora, um ano depois, valeria aí por volta dos 145 mil euros. Ou seja, é só um exemplo, tá? Não é exatamente isso, mas é só um exemplo para você entender melhor aqui a questão dos números, tá? E aqui é Lausanne, uma freguesia de Lausanne, tá aqui o preço do metro quadrado, ainda assim teve valorização, tá? Teve valorização aqui em relação ao último ano, o que mostra sempre esses gráficos aqui, ó, Lausanne já é mais estável a crescente, tem poucas quedas, ó, não tem uma queda assim mais expressiva e só vai subindo, 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 subindo. E onde está Lausanne aqui no nosso exemplo? Lausanne está aqui, ó, entre o terceiro e o quarto círculo. O que é interessante? Lembra que no começo do vídeo eu falei para vocês que nós compramos a nossa casa em Coimbra
exatamente na região de Coimbra e nós conseguimos pegar uma casa aqui na região aqui do segundo círculo. Ou seja, a gente está muito bem localizado, tá? Mesmo que a casa aí possa custar um pouco mais, a gente está muito bem localizado e nessas questões de vazamento aqui de pessoas de Coimbra, melhora a opção aí também para futuro arrendamento, né? Inclusive, se você não viu, a gente está fazendo uma reforma aqui em casa, né? E tá tudo documentado aqui no YouTube, tem uma playlist, vou deixar para você aí recomendado para você ver tudo, tudo, tudo. E se você quer saber exatamente aí onde a gente mora, assiste lá que a gente já conta mais para vocês em todos os vídeos da reforma, tá bom? Isso aqui é só uma teoria para vocês entenderem que quanto mais afastado aqui, mais barato em relação a essa região aqui tá? Isso só vai mudar quando vai chegando aqui próximo da praia, porque aqui na Figueira da Foz os preços também sobem, porque, né, é praia, e praia a gente sabe que é mais valorizado. Mas todos esses outros cantos aqui, ó, Penacova, Vila Nova de Poiares, Lousã, Miranda do Corvo, Condeixa, são boas localizações, mas já estão mais afastadas aqui dos primeiros círculos, tá? Que também está mais afastado daqui dessa última coisa aqui, que também tem a Pampilhosa da Serra, que também faz parte. Então, ó, Arganil, Coja, todos os Algóis, todos esses locais aqui são mais afastados e, consequentemente, tem aí ofertas, né, de casas mais baratas, tá? Então, vamos lá agora que você já entendeu tudo isso, já entendeu aqui os números. Vamos para a segunda casa, mas antes de a gente ir para a segunda casa, eu vou mostrar para vocês o porquê que eu acho que Coimbra também tá no jogo aí para quem quer, né, fazer aí um investimento de comprar uma casa. A gente sabe que não é uma coisa fácil, né? Não é uma coisa assim que você vai tomar do dia para a noite essa decisão, mas eu só coloquei brevemente para vocês entenderem que aqui, ó, empregos em Coimbra, pesquisando aqui no Net Empregos, que é o principal buscador de empregos aqui que eu uso, e tem aqui, ó, mais de 900 ofertas encontradas, página 1 a 50. E se eu for fazer uma comparação com o Porto, olha a mensagem que me dá, mais de 900 ofertas encontradas. Ou seja, pode ser sim que o Porto tenha até mais ofertas do que isso, mas só de ficar no buscador em 50 páginas pau a pau aqui, ou seja, um do lado do outro, Coimbra, né, tem essa vantagem aí, tá? E ela não vai perder em relação à questão de emprego para o Porto. Claro que vai ter diferentes áreas que vão precisar mais, por exemplo, em Coimbra tem muito emprego na área da saúde, tem muito emprego na área da educação, é mais comum por se tratar de uma cidade universitária também ser uma cidade aí considerada a cidade da saúde também. E eu tenho um pequeno recado aqui para você. Quer comprar uma casa em Portugal? Sabemos comprar uma casa nem sempre é uma tarefa tão fácil, principalmente se você for fazer isso em outro país. Aqui em Portugal, que é um país cheio de burocracia, muitas pegadinhas e coisas que podem fazer você perder muito dinheiro nessa transação. Foi por isso que nós criamos um e-book que é quase um livro mágico, que é uma leitura também obrigatória se você não quer ser enganado e você não quer perder dinheiro. Uma leitura fácil e rápida, mas cheia de conhecimento. Link na descrição. Trazendo aqui mais um pouquinho de números para vocês, que eu fiz uma comparação com o Porto, só para vocês entenderem por que talvez, né, a galera também está saindo de cidades mais populosas para ir para cidades um pouco menos populosas. É isso aqui, ó, população residente do Porto são 252 mil pessoas, enquanto de Coimbra são 140.800, quase 141. A densidade populacional tem 6.101 habitantes por quilômetro quadrado no Porto, ou seja, é muita gente ali reunida, é muita coisa ali naquele miolo, enquanto em Coimbra já é mais disperso, o pessoal não está assim no mesmo local, né? A população está dividida, né, em incríveis aqui 441 habitantes por quilômetro quadrado, ou seja, o pessoal está mais espalhado aí por Coimbra, tá? Aqui tem o saldo migratório,
que é positivo, está dizendo aqui que no Porto tem forte atração internacional, realmente o Porto é muito turístico. Em Coimbra também é positivo porque tem atração acadêmica e técnica, tá? E o índice de envelhecimento, né, que é quantos idosos tem para cada 100 jovens no local, no Porto tem 216 e em Coimbra 205. É bem similar aí, ou seja, é uma alternativa um pouco menos populosa que o Porto, com a oportunidade também de emprego, né, para quem está querendo aí pensar numa vida diferente. E bora então finalmente falar aqui de financiamento, mostrar umas casas que não vai precisar reformar para vocês até a gente chegar aí na última de 15 mil euros. Essa daqui ela fica em Lausanne, que foi aquela que eu mostrei para vocês, que também tem aqui o índice de crescimento, essa aqui, tá? Então esta casa aqui ela fica na Lausanne. Como a gente pode ver aí, cozinha muito bem conservada, mostrando aí a rua, ó, a casa aqui destacada. A entrada está muito bem conservada, pessoal. Tem aí questões estéticas para quem é mais enjoadinho aí, mas a nível de cuidado e se a pessoa quiser entrar só para morar, tá tranquilo, perfeito aí dá para entrar, tá bem? Tem algumas coisinhas pontuais, pintura, mas de resto, ó, pelo que eu tô vendo, tá tranquilo, tranquilo. Vocês notaram que tem duas casas de banho, né? Tem aquela outra que tem uma sanita embaixo da escada. Tem essa daqui também, né? Ó, aqui a parte de cima, para a escada, um quarto. É bem grande, ó, tem 137 metros quadrados e é um T2, tá? Já vou mostrar aqui para vocês o financiamento dela, como que fica isso aqui. A questão aqui do quarto. Parece ter um espaço bem legal. Ó, mais outro quarto aqui. Mostrando outros ângulos, corredor. O alçado principal. Aqui. Aqui vistas. Aqui agora só vai mostrar aqui a paisagem, tá bom? Lausanne, só para lembrar. Vou botar aqui pro CAD. Lausanne tá aqui, tá? Tá numa boa localização ainda. Ela tem uma infraestrutura própria, não é tão dependente de Coimbra, tem emprego também, vai ter tudo aí também mais próximo. Não depende tanto de Coimbra, mas ainda assim de Lausanne para Coimbra, se eu não me engano, é uns 30 a 35 minutos de carro, tá? Eu já fui para lá e eu sei que é mais ou menos por aí. Uns 35 minutos de carro. Então, é também uma boa localização, tá? Se você está pensando em buscar casas aqui em Coimbra. Aqui simulando crédito habitação para essa casa, com uma entrada aqui de 10%, 8.500 euros, num prazinho de 30 anos aí você teria uma parcela por volta dos 317 euros, ou seja, uma casinha boa aí, com certeza se você fosse para pagar um arrendamento numa casa igual a essa aqui, com certeza você não ia pagar 300 euros, né? Um T2 espaçoso, 137 metros quadrados, você não ia pagar esse valor, né? Então, é uma boa, eu acho que é um financiamento aí que talvez valha a pena, dá até para, né, mudar aqui alguma coisa, se quiser pagar um pouquinho mais, né, e que tá mais rápido, em 20 anos já vai para 400 e tal, ou até se quiser pagar menos, aí parcela mínima, só que aí aumenta demais os juros, eu acho que 30 anos aí é o meio termo, né? A parcela não fica tão alta com 20 anos e também não fica com tantos juros que nem nos 40. 30 anos aí eu acho que é o tempo ideal para fazer um financiamento, né, nessas condições aqui, tá? Bora para a terceira casa. A terceira casa já fica em outra localização, é mais longe, tá? Já mostro para vocês ali no card. Só que também tem aquela particularidade que eu falei para vocês que não precisa reformar. Isso é bom para muitas pessoas, né? Entrar numa casa, você não ter que mexer é ótimo, tá? Também, se você quiser mexer, não tem problema nenhum. Inclusive nós, né, pegamos casas para poder mexer, né, para poder reformar, para poder futuramente aí talvez até alugar alguma delas,
né? É mais de uma casa que a gente comprou, é aqui em Coimbra, né? Na mesma localização. Então, depois dá uma olhadinha no. Eu vou deixar no final do vídeo aqui a playlist de vídeo de reforma. Certeza que você vai gostar. Ó, tá tranquilo, pessoal. Aqui é só mesmo uma pinturinha, uma coisinha mais, né, estética, mas tirando isso, estruturalmente não parece que tem nada. Aqui é um pouco dos arredores, tá? Dá pra ver que é uma vilazinha. Ó, mostrando aqui, ó, bem grandão, ó. 147 metros quadrados. Bem grandão mesmo. E aqui mostrando a aldeia em volta, né, de tudo. E eu já vou mostrar para vocês onde fica isso aqui no CAD. O resto das imagens é só vista. Essa daqui fica em Arganil. Ó, pode ver aqui em relação aos círculos, ó, já está mais longe, né? Que às vezes olhando assim no mapa, a gente olha assim, a gente não tem noção se isso aqui está mais longe do que isso aqui, por exemplo. Então, com esses círculos ele ajuda a gente a enxergar, ou seja, se está fora do círculo, né, acaba sendo mais longe do que todas essas aqui que estão dentro aqui do terceiro para o quarto círculo, tá bom? É uma localização maravilhosa? Talvez não, tá? Não vou mentir, mas funciona, tá? Até porque tem bastante coisa vendendo para lá. Eu vejo que tem bastante pessoas comprando também casa para Arganil. Como que eu sei que as pessoas estão comprando? Porque as casas simplesmente saem dos anúncios, e saem dos anúncios é porque elas estão sendo vendidas, tá? Então, nem sempre, mas na grande maioria das vezes quando sai é porque alguém comprou. Deixa aí nos comentários se você tem alguma dúvida até agora do que eu estou falando para vocês aqui. Eu vou mostrar já o financiamento dessa casa aqui, mas deixa aí nos comentários qualquer uma dessas informações aqui que eu te passei, a comparação, tanto a questão aí do gráfico, do aumento aí do valor das casas. Deixa aí nos comentários, vou ter todo o prazer de responder, tá bom? Bora aqui, ó, 45, 10% seria 4,5, mas o mínimo aqui no simulador é 5, então ficaria aí 11%, 5 mil euros, e em 30 anos uma parcela de 167, é onde eu falo, 167, se tá morando nessa casa aqui, tá, não é na melhor localização do mundo, não é, mas você tá numa casinha ali tranquilo, né, a gente tem que lembrar que nem todo mundo busca uma casa para poder arrumar emprego, tem pessoas que são aposentadas e só quer viver em Portugal, ou seja, de Arganil para Coimbra, né? Se for o caso da pessoa querer aí ter um lugar mais agitado para poder ir, para poder curtir aí algumas coisas. Não que em Arganil não tenha, mas se quiser, não é tão longe de carro, tá? Não é tão longe. E às vezes a pessoa é uma aposentada aí que quer ficar na boa, bem tranquilo aqui, vivendo aí os seus dias nessa vilinha. E ao invés de ter que pagar um arrendamento absurdo, daria uma entrada, faria aí um financiamento e teria aí como pagar basicamente 167. Se fosse pagar menos, é o que eu falei, né? 40 anos, eu acho que não vale a pena pagar 10 anos a mais só para você diminuir aí alguns euros da parcela. Mas nesse caso, como é até baixinho, talvez valha mais você diminuir, né? Ao invés de pagar em 30, se pagar em 20, porque vai acrescentar pouca coisa dos 164 que era para 222, eu acho que é pouca coisa e você ainda ganha 10 aninhos aí, tá? Em relação à idade de financiamento, eu recebi um comentário da última vez sobre até qual idade os bancos financiam, tá? Eu tô querendo trazer um vídeo falando só sobre isso. Se é um assunto que te interessa, deixa aqui também nos comentários, traz o vídeo sobre idade de financiamento. Põe bem assim que eu vou saber se é sobre isso e se bastante gente quiser esse tipo de vídeo, eu trago um vídeo aqui falando só sobre financiamento, né, para pessoas aí que já não tal acham, né, que não tem idade para fazer um financiamento, que o banco não vai financiar, mas às vezes pode estar muito, mas muito enganada mesmo, tá? Bom, e finalmente aqui, finalmente, a nossa última casa, que está aqui dizendo que é um T0, mas eu não acredito que seja um T0, tem 68 metros quadrados, e é essa aqui, tá?
Já mostro para vocês também lá no mapinha lá do CAD onde que ela fica, em qual círculo que ela fica. Mas também ela segue aqui aquela estrutura que eu falei para vocês de não ter que mexer nem reformar a casa se for para entrar. Claro, tem muita coisa estética que você pode fazer? Tem, mas se você quiser entrar, dar uma pintadinha, botar uns móveis e se reorganizar financeiramente antes de você fazer qualquer tipo de alteração, pelas estruturas e pelas fotos, dá para ver que o chão está bem estruturado aqui com as vigas e tudo, parece que está tranquilo. Tá? O restante aqui é mostrando a parte da rua, aqui da aldeia, mas é uma particularidade legal, né? Uma casa com esse valor que não precisa aí de muita coisa para mexer, tirando aqui a parte da fachada, né? Pode fazer aí também, como eu falei, uma pintura, né? Ou se quiser manter tudo aqui por enquanto, é uma boa para pessoa que está querendo aí, sei lá, eu quero comprar uma casa, não quero mais pagar arrendamento, mas até eu me levantar financeiramente para poder ter alguma coisa aí melhor, eu quero, né, morar aqui nessa localização. E essa localização é em Pampilhosa da Serra. Não sei se vocês lembram eu mostrei antes. Ela tá aqui no último círculo, tá? No último círculo. Se for pensar em relação à distância, eu sei que Figueira da Foz para Coimbra geralmente é uns 45, 50 minutos, então Pampilhosa aqui talvez seja por volta de 1 hora aí o trajeto para Coimbra. Não sei exatamente, mas né, tô me baseando porque já fui para Figueira e sei que é essa distância. Então, pessoal, isso aqui novamente foi feito para ilustrar. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse esqueminha aqui dos círculos, explicando aqui as distâncias, ou para fazer esse formato mais comparativo do que está próximo, o que está mais longe, o quanto isso afeta no preço, né? E como às vezes escolher uma localização que nem nós, como eu falei, a gente mora aqui próximo a esse segundo círculo, ou seja, a gente está muito bem localizado, muito próximo mesmo de Coimbra, e isso acaba sendo uma vantagem muito boa para a gente, né, aqui na nossa casa. E você também pegando em coisas assim mais próximo, talvez não do segundo, mas talvez do terceiro, talvez do quarto, né, tendo aí uma boa localização, vai impactar sim no preço que você vai pagar. Quanto mais próximo de Coimbra, você vai acabar pagando um pouquinho mais, mas também tem aí as oportunidades que eu mostrei, que nem aqui é da Condeixa, né? Que o pessoal de tanto sair aí de Coimbra, ou vir para Coimbra, ou trabalhar em Coimbra e precisar morar em outro lugar para não pagar os altos preços daqui, acaba fazendo aquele boom que eu mostrei aqui para vocês, de 45%, né, a mais em um único ano em relação à valorização das casas. Então, espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários qualquer outra coisa, qualquer sugestão que vocês tenham. Mostrei aqui também os financiamentos. Não vou mostrar da de 15, porque eu acho que não vale a pena, tá? Mas tem a possibilidade sim, mas vai ficar aí por volta, sei lá, de uns 90 e tal euros. Se fosse fazer aí os 15, fica mais ou menos isso. Eu sei porque eu já vi preços semelhantes. A taxa atualmente está igual às últimas que eu vi, então dá por volta disso aí, uns 90 e tal, 80 e poucos euros, né, fazendo aí em 20 ou 30 anos. Grande abraço, fiquem com Deus e tô deixando aqui a playlist de Casas Baratas em Portugal. Tem muita coisa boa mesmo. E também a playlist dos nossos vídeos da reforma que eu prometi para vocês no vídeo. Dá uma conferidinha, tá muito bom. Grande abraço e fui!